Agora vamos de Campeonato Carioca, jogo quente entre Fluminense e Botafogo. Herisson abriu o placar para o Glorioso no fim da primeira etapa, 1-0. No segundo tempo, Herisson de novo fez de cabeça o gol que ia dando a classificação ao Botafogo, daria vaga na decisão do Carioca. Mas essa alegria aí não durou muito. No último minuto, Cano descontou para o Fluminense, que tinha a vantagem da fase de classificação, venceu o primeiro confronto por 1-0 e com este gol aí se garantiu na decisão do Carioca. E ainda deu tempo para confusão. Logo depois do gol, Fred fez falta em Hugo, levou o segundo amarelo e foi expulso. Mas continuou em campo, o árbitro decidiu encerrar a partida e aí causou muita confusão. Tá aí o Fred expulso, insistindo em ficar, e aí o juizão termina a partida. E o Cícero Melo, que acompanhou tudo no Maracanã, chega agora e explica pra gente como é que foi esse jogo. Olá, fã de esporte. Num jogo emocionante no Maracanã, diante de um público pagante de 26.046 torcedores, o Fluminense, mesmo perdendo de 2-1 para o Botafogo, se classificou para a final do Campeonato Carioca em 2 jogos decisivos contra a equipe do Flamengo. Jogo que contou com a presença do novo técnico do Botafogo, Luiz Castro, que chegou esta manhã ao Rio de Janeiro e já viu jogar o seu novo time. Nos 90 minutos, o jogo foi de baixa qualidade técnica, mas o Botafogo esteve melhor e fez 2-0 com 2 gols do atacante Herisson, um no primeiro tempo e outro no segundo. Ele se igualou a Gabigol na artilharia do campeonato, os dois com 8 gols. No segundo tempo, o Fluminense, num desespero tremendo, já que estava vendo a classificação escapar entre os dedos, conseguiu praticamente no último minuto, no último lance do jogo, aos 52 minutos do segundo tempo, fazer o gol da classificação com o argentino Germán Cano. O Fluminense se classificou porque jogava por 2 resultados iguais, por ter sido campeão da Taça Guanabara. E com esse gol de Cano, o Fluminense vai decidir o campeonato, mais uma vez, pela 3ª vez consecutiva, contra o Flamengo. Classificamos para a final por tudo que foi feito durante o campeonato. Mas o que foi feito durante o campeonato também não é exatamente isso aí que nós jogamos agora. Essa é a grande verdade. Vamos ter que melhorar. Melhorar numa semana onde, de repente, os jogadores nem vão entrar no campo. Temos que melhorar no papo, no papel. A tomada de decisão está ruim. Não estou falando só pelo primeiro gol. Mas decisões também na hora que você tem que saber. Ou você faz a falta tática ou você não sai. E nós acho que nós estamos confundindo um pouquinho isso aí. Dolorido, cara. Dolorido demais porque é um campeonato que se acaba em um lance, né? Mas, como eu falei, agora é bola pra frente, é esfriar a cabeça, né? Viver o luto dessa derrota porque a gente tem um grande ano pela frente. Bom, o que foi passado pra nós foi que na falta do Canu o jogo já tinha acabado, né? E ele deixou bater a falta, mas ao meu ver a falta foi no Canu, né? E não do Canu. E depois na sequência foi a falta no Hugo, aí ele falou que o tempo acabou e ele acabou o jogo. Então o critério tem que ser, né, revisto, porque tem que ser justo para as duas equipes, né? Os 2 jogos da decisão entre Fluminense e Flamengo vão acontecer. O primeiro, já na próxima quarta-feira, dia 30, no Maracanã, às 21h35. O segundo jogo, que decide o campeonato, será no sábado, também no Maracanã, às 4h. Já o Botafogo só volta a jogar agora no Campeonato Brasileiro da Série A. Sua estreia vai ser no dia 9 ou 10 de abril, contra o Corinthians, no estádio Newton Santos. Muito obrigada, Cícero Melo, pelas informações. E esse final de jogo tumultuado deixou o John Textor, investidor do Botafogo, irritado. Olha aí o que ele tuitou. Em 2023,
o Cariocão será um grande torneio para o time B do Botafogo. E se tem polêmica, tem Carlos Eugênio Simon, que chega agora ao nosso Sport Center. Fala, Simon! Um jogo quentíssimo no Maracanã, apitou Paulo Renato Coelho, árbitro de 32 anos, um árbitro jovem, professor, ele que fez um bom campeonato, ganhou como prêmio a atuação neste clássico e aí, lamentavelmente, no apagar das luzes, ele termina o jogo de uma forma extremamente equivocada. Ele expulsou o Fred, que havia entrado, recebeu o cartão amarelo e imediatamente, depois do gol, ele comete outra falta no Hugo. Ele vem para atropelar o Hugo. Aí já está no final, nos 52 minutos. Nota que o árbitro, ele se perdeu totalmente. Ele não dá cartão. Aí o Douglas Borges, o goleiro, vem lá do fundo reclamar. Todo mundo vem reclamar com ele. O Fred sai na manha para dentro da grande área, né? E aí ele vai lá e dá o segundo cartão amarelo para o Fred e expulsa o Fred. Corretamente, deveria ter sido expulso. Só que o pior, o Fred foi expulso e permaneceu dentro do campo de jogo. Isso aí é um erro inadmissível. Esse jovem árbitro de futebol passou por uma experiência daquelas. Ele poderia ter, faltou experiência para ele. Né? Porque, espera, primeira coisa, isso é o beabá da arbitragem. Expulsou o jogador, tem que sair do campo. O Fred não sai do campo, o Fred permanece no campo. Aí tem uma falta para ser executada, né? Sabe-se lá o que pode acontecer, poderia empatar, poderia, ou poderia não dar nada, não dá nada. Enfim, e aí ele vai e termina o jogo com o Fred expulso dentro do campo de jogo. O jogo teve 38 faltas, 11 cartões amarelos e um cartão vermelho. Então foi um jogo grande demais para o árbitro, né, que ainda não estava maduro o suficiente para trabalhar numa final como essa, e aconteceu e cometeu esse erro gravíssimo, na minha opinião, é que o jogador expulso não pode permanecer dentro do campo de jogo.